Mais um Muqueca de Política no ar, Gilson. Paulo, hoje a gente vai fechar uma trilogia de gente boa. Hoje a gente completa o álbum. Todas as Não figurinhas é? estarão As três aqui. figurinhas até coladas. Matheus vai falar assim, mas eu não fui no estúdio. A gente tá com as portas abertas para você vir. Já tá convidado. Convidado. Mas hoje quem tá aqui é ela. Como é que a gente vai completar o álbum? Com a figurinha mais difícil. Rapaz, essa é. Figurinha foi Aquela difícil. figurinha aqui é cromada. É cromada. O envelopinho de ouro. Ela mesma. Raquel Braga, seja muito bem-vinda, minha querida. Gente, Esse é o muito Muqueca. obrigada. Tá pronta pra comer a muqueca, Paulista? Tô. Amo muqueca, inclusive. E muqueca maravilha. me traz uma recordação afetiva muito boa da minha vida. Vou contar pra vocês. Conte. Em 2022, eu fui pedida em casamento na Bahia, não aqui em Salvador. Já tem uma história boa com a Bahia, então. No dia do meu aniversário, e foi lá em Porto Seguro, né? Mas foi aqui no estado da Sim, Bahia. E antes de eu ser pedida, eu comi uma muqueca. A muqueca faz Então, a milagres. muqueca Ai, depois de 9 anos de namoro, Tá vendo? veio o milagre depois da muqueca. Então, Funcionou. A muqueca funciona. A muqueca Casei. funciona. Aí, que bom. deu tudo certo. Que bom. Aí, que lembrança boa. E aí, tá gostando da Bahia? Como é que tá? Amando, gente. A Bahia, pra mim, é um lugar, assim, eu nunca tinha vindo pra Salvador, mas é um lugar que me traz, assim, muito conforto. Sou neta de 2 baianas, né? Sou paulista, mas sou neta de 2 baianas. Não são daqui de Salvador, as minhas avós. Mas tem aquela coisa, né, do sotaque, da comida. Então, eu Já me tá sinto em acostumada, casa. já tá Eu me sinto em casa. Preparada pro Compol? Como é que tá? Preparadíssima, para mim, assim, é uma honra estar aqui no Compol de Salvador. Até hoje, dos regionais, eu só tinha participado do de Brasília como palestrante, mas em São Paulo, ano passado fui, esse ano fui de novo. E para mim, cara, tá no Compol do Nordeste é tudo, né? Veja só, a gente teve aqui seus 2 colegas, né, de agência, e o papo com eles foi muito legal, porque a gente falou sobre identidade, Uhum, sobre conexão, sobre periferia. sim. Então, eles deixaram a impressão de que vocês pensam isso de uma forma muito específica, tá? E aí eu queria que você me dissesse, com base, assim, até no que você vai abordar no Compol, como é que é esse seu processo, tá? Porque você já conta pra gente aqui das suas origens, né? É tudo muito misturado, tem baiano na família, mas nasce em São Paulo. Então, assim, como que você faz para abrir esse leque de criação de conteúdo, de projeto, de programação, de pensar em uma campanha no macro, mas não deixar de incluir as pessoas, tá? Essa é uma pergunta que eu queria deixar pra a gente já abrir aqui, Vamos mostrando começar como é que você fervendo. faz. Sim. Eu acho que, assim, é imprescindível a gente saber aonde a gente tá pisando, né? Então, eu acho que calçar o sapato do outro é a chave para qualquer campanha, sendo política, qualquer campanha publicitária, que a gente diz assim. Eu não sou publicitária de formação, sou formada em marketing e em administração, mas eu sempre trabalhei na área do marketing, né? Então, desde antes de começar na política, eu tenho experiência em multinacional, sempre na área do marketing. Então, assim, a gente sempre pensa assim, o cliente, né? A gente precisa pensar com a cabeça dele, né? E quando a gente traz isso para a política, é a mesma coisa. Porque eu vejo assim, na publicidade tradicional, vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa, uma multinacional, que era uma de ferramentas elétricas, né? A Bosch. Sim. E lá eu trabalhava no setor que vendia furadeira, algo que, assim, gente, para mim é de completo desconhecimento, porque, né, é um ramo muito masculino, tudo. Então, aquelas ferramentas todas que o marceneiro usa, que o pedreiro usa, que usa em obras grandes, né? E aí você tinha que pensar como o cara daquela que tá Sim. ali naquele ambiente, né? E aí, assim, nada mais é que o nosso político também é aquela furadeira ali, aquele martelo. Então, assim, você tem que pensar com a cabeça de quem vai olhar para ele e vai falar, esse cara vai me representar onde quer que seja, numa câmara, numa assembleia, num executivo. Então, assim, antes de tudo, conhecer o território em que para quem aquele cara vai governar, né? Porque a gente, assim, tá falando tudo bem, tem as eleições aí de presidência da República, mas, assim, isso é uma agulha
no meio de um palheiro gigante. Porque, na realidade, a maioria de nós, profissionais da política, estamos aonde? Fazendo os vereadores, os deputados estaduais, de base. os prefeitos de cidade menor, né? Então, assim, a gente tem que pensar. Acho que é fundamental a gente, de fato, conhecer. Apesar, por exemplo, da nossa agência ser uma agência que funciona digitalmente, até porque Larissa, minha sócia, tá aqui em Salvador. Eu tô em São Paulo e Matheus tá em Taboão da Serra, né? Que é próximo de São Paulo, dá pra gente se encontrar. Mas fica ali cada um no seu... na sua mais casa, online, no seu né? escritório. Então, acontece online. E a gente também sempre trabalhou atendendo pessoas do Brasil inteiro, mesmo quando a gente estava sozinho, né? Afinal de contas, a gente se uniu de fato esse ano, então ainda é muito recente. Tanto que das experiências que a gente for trazer e falar, serão experiências individuais, porque ainda é muito recente a nossa união enquanto agência, né? Mas então é isso, eu acho que sempre calçar o sapato do outro. Esse é o caminho, sabe? Para você conseguir construir uma comunicação de qualidade. Maravilha. Agora sim, vou usar a sua analogia. Uhum. O que fazer com o candidato que quer ser uma furadeira e, no máximo, uma parafusadeira? Talvez até uma chave de fenda. Sim. Como é que você faz isso? Às vezes você tem um cara que acha que eu sou quando você vai olhar, peraí, não é muito bem assim. Calma, amigo. Eu já peguei um candidato, o cara falou, não, a menor rejeição é a minha, entre os candidatos. Eu fiz, meu chefe, vamos lá, você é o mais desconhecido. Logo, tem menos rejeição. Pois Você tem Sim. rejeição baixa porque as pessoas não te conhecem. Então, às vezes a gente tem que tratar mostrar a realidade para quem tá do outro lado. Mas como é que vocês fazem? Como é que você pensa e como é que você age dessa forma, assim? O cara quer ser político, mas acha que já tá eleito e é o mais bem votado. Sim. O cara é vereador, eu acho que é bacana. Não tem vereador, candidato a vereador que não está eleito. Quando você vai campanha de vereador, o cara é candidato, ele já tem atitude, já tá com o paletó, já comprou o terno, já comprou eleito. a roupa da posse. Então, assim, como é que você faz com isso? Como é que você trabalha esse tipo de político, né? Tem bastante. Acho que a grande maioria, infelizmente, né? Eu costumo dizer que eu sou uma pessimista otimista. Então, eu já chego Sim. falando a realidade pro cara. Eu falo, você começa no negativo. Isso aí. Gente, é isso. Você não começa com 0 votos. Você começa a se brincar com menos 10, menos 20, menos 50. Isso aí. Então, assim, tem muito mais chance de você, inclusive, não ser eleito do que ser eleito, né? Vai torcer o nariz, não vai gostar, mas eu acho que você tem que jogar a real. E, inclusive, mostrar com dados, né? Claro que a sua rejeição é a menor, ninguém te conhece. Exatamente como você falou, né? Então... Quem vai rejeitar o que nunca ouviu falar, né? Exato. Nem sabe quem é você, né? Aquela Como é que vai coisa, rejeitar? né? Por exemplo, aqui na Bahia tem muitas comidas, né? Sábado foi aniversário da minha sócia, da Larissa, e foi um aniversário comida baiana, né? Caruru da Larissa. Eu não sabia nem o que era caruru, gente. Como é que você vai dizer que não gosta, né? Aí cheguei lá, o pessoal, você gosta de comida baiana? Eu falei assim, gente, o máximo de comida baiana que eu já comi foi assim, muqueca, bobó de camarão, coisas que pra gente do Sudeste são mais assim gourmetizadas, vamos dizer, né? Mas eu vou experimentar tudo. E gostei de tudo que eu comi. Mas eu não podia falar antes se eu gostava ou não. Eu falei, vamos ver, né? Maravilha. E é isso. Até tentei comer um pouco menos, que eu falei, vai que não me adapta, Vai que cai não dá mal no certo. estômago, né? Vai que o domingo vai ser de passar mal. Exatamente. Mês de setembro, inclusive, quem tiver um caruru é só convidar a gente, tá? A gente gosta de muqueca, mas também gosta de caruru, né? Estamos aceitando convites, fiquem à vontade. Sim. Pode convidar, né? É isso, então assim, é bem isso que você falou, as pessoas precisam primeiro ter vontade de experimentar aquele candidato, né? Para depois falar se elas gostam ou não. Exato. Uma coisa que você citou que eu acho importante até a gente ressaltar é essa experiência no mundo empresarial, Sim. né, e multinacional. Eu acho isso bacana porque casa um pouco com o que eu vivi também. Eu trabalhei, como você também, na área de marketing de uma multinacional, porém no ramo de medicamentos, uma multinacional alemã. E assim, é uma vivência legal pra gente, porque a gente meio que desliga um pouco essa chave que a galera da política tem do achismo, né? Uhum. O pessoal da política vai por essa coisa da impressão, de que a rua, porque me disseram, porque... O calor da rua. Olha esse comentário, olha essa certo. mensagem. Uhum. Cara, dados, né? Vamos para dados, vamos entender a realidade, vamos ver pesquisa,
Vamos se aprofundar e cruzar aqui os resultados das pesquisas para entender, né? Eu acho que é importante a gente ter essa noção e eu acho que é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, né, Paulo? Apesar do político ainda ser o cara do achismo, mas os profissionais do marketing político, cada vez mais eles estão... Até porque o povo tá muito esperto, né? Na eleição passada eu fiz uma campanha que, após o debate, meu candidato saiu, mas foi aquela festa. Até eu falei, nossa, o cara tá uma aceitação muito boa. No dia seguinte, eu tomando café da manhã, naturalmente, a cidade é pequena, a gente acaba ficando no mesmo hotel que os outros. Aí, conversando com os outros marqueteiros, o cara falou, rapaz, ontem quando eu saí com o meu candidato, o cara... Aí o outro falou, rapaz, o meu também. Eu falei, engraçado que o meu também, bicho. Então, todo mundo comemorou, festa, cara. todo mundo que saiu. Aham. O povo não é besta. Qualquer político abre a porta, é bem recebido, é bem tratado, porque aquele cara pode ganhar a eleição e eu posso precisar dele. Então, o povo, o eleitor, já não é mais aquele eleitor de voto fiel, de voto que eu não vou deixar de votar no candidato que eu gosto. Não esquece. O eleitor vai definir esse voto lá no final, em quem ele achar que vai ganhar, ou em quem de fato tiver a melhor proposta para ele. Ano passado teve até um meme que agora, nossa, é difícil eu saber qual vídeo, mas que eu lembro que, assim, era um neto filmando a avó, recebendo os políticos em casa. Aí ela fazia café, aí vinha o político A, de azul. Ah, eu vou... Não, conte com o meu voto. Eu e a minha família vamos votar em você. Aquela coisa afetuosa. Aí passava 2 dias, vinha o político de vermelho. Eu sempre votei em você e na sua família. Meu voto é seu. Meu voto é seu e aqui não entra voto em mim. Gente, aí ele ia fazendo os cortes assim. Aqui na Bahia, Maravilhoso. o Pancadinha, que é deputado estadual, ele foi candidato a prefeito, o avô dele pediu voto pro outro candidato. Imagina que delícia. O outro candidato entrou na casa do avô dele. E usou, inclusive, isso no programa em TV. Eu achei um absurdo, forte, né? Porque assim, pô, assim, ó, até o avô dele vota em mim, rapaz. Deixa... É loucura. Então, na campanha que eu fiz, as irmãs do meu candidato estavam no trio elétrico do opositor. Essa é a maravilhosa hoje. Então, assim, não tem. E a culpa é do marqueteiro. Lógico. Claro que a culpa foi minha, pô. Como é que você deixou? Como é que eu deixei ele e a irmã não se darem bem? Sim. Mas é isso, eu acho. É muito difícil hoje você trabalhar essa imagem, porque do lado de lá a gente ainda tem um público muito mais exigente, né? Tipo assim, o eleitor está mais exigente, independente da idade, não é porque é mais jovem, é mais velho, independente da idade. O público está muito. O eleitor, ele está muito exigente com isso e se joga muito bem. Assim como o político também. Aquele mais antigo, né? Tem aquele negócio de, eu só conheço sua mãe, conheço sua avó, e vai para conquistar a pessoa, sempre tenta puxar uma afetividade. O eleitor também tá fazendo igualzinho. Tá devolvendo a pedrada, né? Tem um pouco disso, né? Eu enxergo que as pessoas, elas conseguiram compreender que existem políticos que estão sempre fazendo um jogo duplo. Exato. E começaram a também fazer esse jogo duplo, é um reflexo, né? Mas voltando para essa pauta de comunicação, Raquel, vocês abordam muito a periferia. Sim. Né? E a gente aqui tem uma cidade com uma periferia enorme, a gente é a cidade com mais negros fora da África, e querendo ou não, essa é uma discussão que é comum aqui, certo? Que é o fato de realmente a gente ter mais negros na periferia, menos negros em cargos de direção, menos negros eleitos também, tá? A gente não, apesar de ser a cidade mais negra, a gente não tem essa representatividade. Não reflete, né? Não reflete. Como é que é se posicionar? Porque a gente sempre fala isso, né? É difícil quando uma agência, um marqueteiro, ele se posiciona. Eu quero falar com esse tipo de pessoas, eu quero falar com esse campo da política, né? Como é que é se posicionar como uma agência, como profissionais que querem atender candidatos da periferia e impulsioná-los, né? Como é que primeiro surgiu essa ideia e como vocês organizaram para mapear quem são os possíveis clientes, mapear as dores dessas pessoas? Como é que vocês fizeram esse processo? Na verdade, assim, a ideia da TECOA de início foi minha em conseguir parar de tentar dar conta de tudo sozinha, né? Eu tenho 29 anos, além da política, eu tenho uma empresa com meu marido já há 4 anos na área de e-commerce, então não tem nada a ver. A gente, claro, a minha atuação lá é de diretoria de comunicação, tudo. Mas
eu tava ali tentando, né, fazer as coisas sozinha na política, vim de um histórico que fui já assessora parlamentar também. Então, tava uma caminhada um pouco solitária. E aí, conheci Matheus e Larissa no ano passado, né? Larissa, a gente teve a oportunidade de atender um cliente lá de São Paulo, que era até um cliente que vem de periferia também, juntas, através de uma agência que a gente prestava serviço. Conheci ela lá, e Matheus conheci, né, como conheci vocês aqui da vida, que o nosso mercado, querendo ou não, é uma vila, né? É muito bom. E aí, conheci, e aí calhou que após a eleição, vi que, poxa, eu não sei se eu quero continuar sozinha, né, para a próxima eleição, para o próximo ano. Matheus também tinha saído da agência que ele estava. Larissa também, acho que estava para sair da agência que ela estava. E aí eu falei, poxa, eu acho que são duas pessoas que eu posso chamar. E a princípio, claro, pela afinidade de amizade que a gente tinha construído ali dessa relação. E outra, porque identifiquei que éramos 3 jovens. A gente tem basicamente a mesma idade, né? Sim. Larissa tem 31, Matheus também, e eu tenho 29. E somos 3 jovens negros, né? Que vêm ali de periferia. Hoje eu não moro mais na periferia, mas eu nasci, né? Eu venho de uma família que meus pais são paulistas, mas enfim, são filhos de nordestinos, né? Sou a primeira da minha família a fazer uma universidade pública, uma das primeiras a ter diploma de graduação. Larissa, a mesma história, advogada também, primeira, tem mestrado. Matheus também. Matheus já trabalha, tem 31 anos, já trabalha há 15 com política, né? Tá fazendo outra faculdade agora, pai, né, de uma menina já, foi pai na adolescência. Então, são histórias ali que vão se confundindo, cada uma no seu território, que você vê muitas coisas parecidas, né? Sim. E aí pensei, a princípio, da gente ter esse posicionamento de uma agência de 3 pessoas negras. Sim. Coisa que eu não tinha visto ainda no mercado. Pode ser que tenha e eu desconheça, mas hoje eu não conheço nenhuma agência que os 3 sócios sejam pessoas negras. Sim. E a princípio foi isso, não era nem algo assim, vamos focar em clientes que sejam de periferia. Até hoje, na verdade, não é. Só que eu acho que pela a nossa vivência, o nosso posicionamento, pelas pessoas que somos, pela nossa história, isso acaba, né, se perpetuando. Porque, igual eu falei, eu e Larissa nos conhecemos atendendo um mandato de vereador em São Paulo, que era um mandato de periferia. Sim, né? Sim. Aí, quando eu vou pegar os clientes que eu já atendi, a maioria, né, clientes que são de periferia, né? Na última eleição, eu atendi sozinha um rapaz, ele não se elegeu, foi a primeira campanha dele, na cidade de Carapicuíba, que já é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, que é uma cidade bem periférica, né? Assim, e ele é da Coab lá, que é o segundo maior, a Coab que ele mora, se eu não me engano, é o segundo maior conjunto habitacional da América Latina, tem 90 mil pessoas. Meu Deus, é uma cidade. É uma cidade. E é de onde, inclusive, vem o Netinho de Paula, sim. né? Que abordava muito essa história da Coab, né? Nas músicas dele. Exato. E esse candidato, esse rapaz, ele é professor de escola pública, né? Ali ele era um líder comunitário ali daquele bairro e tinha grupo de pagode. Então, assim, era toda aquele... E aí, quando eu Era uma super estrutura, não era só uma candidatura, né? Exato. Tinha várias coisas que ele fazia ao mesmo tempo e que ele acompanhava. Tanto que, assim, ele não conseguiu se eleger por 300 votos. Muito pouco. Muito pouco. Primeira eleição, né? Foi bem demais. Foi super bem, assim, sem dinheiro nenhum. A gente tá falando de um professor estadual, né? Ele e a esposa são professores, e era isso. Ele não tinha apoio de ninguém. Claro, ele tinha apoio do prefeito, que acabou deixando um sucessor e tudo, né? Ele era ali da base, mas ele não tinha dinheiro. E a gente sabe, assim, até essa questão, né, vamos, candidatos periféricos e tal. Acho que a maior barreira é a questão do dinheiro, porque eu falo, gente, é ilusão. Pessoa que fala, não, mas eu vou eleger só viralizando. Gente, primeiro que viralização não elege ninguém. Não né? vai. Se fosse assim,
sei lá, quem é. E tá cheio de digital influencer que vira exato, político. E todos exato. eles, na maioria, todos eles que tentam, naufragam no meio do caminho. Naufragam, exatamente. Percebem a realidade do mercado. É. Você falou uma coisa que, para mim, inclusive é propósito deste programa, é propósito do Muqueca, que virou uma filosofia o Muqueca de política, né? Então, que é essa questão de a gente agregar pessoas, a gente trazer pessoas e juntar e unir essas pessoas. E vocês fazem isso em formato de agência. Exato. E o mercado diz um pouco o contrário. Você tem muita gente egoísta que só olha para o umbigo, né? Que acha que, eu sozinho dou conta, não, eu sozinho vou ganhar esse dinheiro todo. E quando, na realidade, a gente só vai conseguir pegar contas grandes e ter espaços maiores se estivermos juntos. Exato. Né? Você tem que parar pra pensar assim, você que é o marqueteiro, o retadão, se parecer uma campanha de presidente da república, você vai fazer sozinho? De governador você vai fazer sozinho? Senador vai fazer sozinho? Não. Você precisa de uma baita numa estrutura, você precisa de uma equipe muito grande, você precisa conhecer bons profissionais. Exatamente. E se só pensar na caixinha, não, sou eu aqui, eu dou conta, eu faço, aconteço, só vai adoecer e passa mal aí, Eu acho não que dura todo mundo muito. já tentou um pouco isso, né? Lá atrás. Tipo assim, vou fazer de Tem tudo. muito no meio. E tem um reflexo muito disso. Você tem o profissional. Nas campanhas menores, fato. Porque o vereador não vai ter condição de você ter uma baita numa estrutura. Então, às vezes, o jornalista é fotógrafo, é social media. Claro. E o fotógrafo é cinegrafista, é videomaker. Vai se virando. É segurança, é motorista. Essa história é boa. Eu tive isso. Essa história é boa. Eu já tive um cinegrafista que ele era fotógrafo, segurança e motorista. Saltava Eu não sei que hora que ele tava fazendo na outra câmera. Revolve a câmera. Tá. Então, assim, e como é que é vocês? Então, assim, bem ou mal, graças a Deus, o mercado tá mudando, a gente começa a ver essas pessoas mais chegando, se aproximando e tentando se unir mesmo em prol de fazer uma comunicação melhor, de ter essa parceria. O Compol é muito isso. Sim. O que é bacana do Compol é você ter 20 pessoas falando sobre comunicação em harmonia. Sim. Não é aquela palestra, não é uma pessoa está indo lá e fala, eu não vou pagar para ir para ver uma pessoa falar. Tem pessoas que vão falar de uma forma, outra experiência, você traz uma experiência de sua vida, Gilson já leva da outra experiência, e essa soma dessas 20 pessoas que estão lá falando é que dão o resultado final que falta no mercado, né? Sim. Então, assim, como é que é para vocês, assim, como é que você enxergou essa questão de vamos agregar aqui, vamos fazer, e como é que você enxerga esse novo caminho do mercado, de tipo assim, vamos se juntar para poder fortalecer e ganhar alguma coisa, ganhar mais espaços na frente, né? Exato. Eu acho que, assim, isso já veio de forma muito natural. Uma das primeiras pessoas a me abrir as portas e me apresentar mesmo para esse mercado foi Marcelo Natali, que eu acho que eu não devo ser a única, né? Para muitos de nós, ele foi essa pessoa que abriu esses caminhos, assim. E aí, tanto que ano passado eu trabalhei em parceria com a BN3, a agência dele, em muitas campanhas, né? E campanhas grandes, assim. Então, a gente conseguiu trabalhar com Marcelo Lima, em São Bernardo do Campo, que foi vitoriosa. A gente conseguiu trabalhar com Marina Helena do Novo, Prefeitura de São Paulo. Outras candidaturas, Paraná, Santa Catarina, né? Então, trabalhei com ele, montei uma equipezinha ali para entregar serviços de interação, por exemplo. Foi minha primeira experiência nessa área, nunca tinha feito, foi bem bacana. Então, foi ele que me abriu essas portas, né? De estar em campanhas maiores, que gente, obviamente, sozinha, não ia conseguir. E aí, então, para mim, não existe outro caminho senão da colaboração. Tanto que, para mim, não faz muito sentido essa ideia de ver os colegas como concorrentes. Exatamente. Eu sei que pode até ser meio romântico da minha parte. Não, mas não tem como. é matemática pura. Sabe? Se a gente assim, porque a gente vai precisar. Não dá. Claro. E é matemática, assim, tem muito mais candidatura Exato. do que gente para trabalhar. Então, Pode ser assim, que não tem... dia o nosso mercado seja essa coisa de Eu acho que querer... não consegue chegar não, porque tem muito candidato. Eu acho que não, mas muito assim, candidato. Na próxima eleição mesmo, do ano que vem, a gente vai ter a maior eleição. Que tá falando de 2 senadores, um presidente da república, um governador, deputado estadual, deputado federal. É muita gente, muito candidato. Numericamente é uma coisa de louco. E nas municipais, absurdo, porque a quantidade de vereadores, de prefeituras. Então, assim, muito candidato. Assim, eu acho que Exato. o brigar é uma vaidade tola.
É o que eu digo, eu quando eu faço campanha e vou pro interior, como o hotel é o mesmo, eu sento para tomar café com o pessoal que tá fazendo marketing de oposição. Eu não tô ali entregando a estratégia, não. Eu tô ali conversando sobre mercado. Exato. Eu acho que isso é importante. Sim. E não tem problema nenhum você chegar, você sentava. Eu já fiz grandes amigos que estavam fazendo campanha oposta. No máximo, aqui tem aquela brincadeira. Ó, segura aí que amanhã vai dar uma porrada. Exato. Te prepara. Dorme bem Tá hoje, pronto. porque amanhã de manhã cedo você não vai ter uma manhã Você já boa. tá pronto? No máximo essa brincadeira, porque eu acho que isso é legal. Sim. Isso é bacana de mercado, até porque você precisa também Dá uma entender. descontraída, né? Tem que desopilar um pouquinho, porque campanha é muita loucura, né? E às vezes, pô, você dá um toque, ó, amigo, dorme bem hoje, porque Que amanhã você vai precisar de amanhã talvez energia. você não durma, né? É. Então, assim, isso é interessante. Prepara o seu pro debate aí, porque eu tô preparando cada pergunta das outras. Então, assim, eu acho que isso é legal. Essa jogada é boa, tipo assim. Mas tem muita gente ainda, muito profissional ainda, que acha que é super-herói. Acha que vende sozinho, acha que faz sozinho, usa de mão de obra de pessoas, outras pessoas. Eu vou contratar Gilson aqui, mas Gilson não aparece, só mérito pra mim. Exato. Não é assim. Não, Eu de acho forma alguma. Isso, graças a Deus, hoje ainda já é a contramão do nosso mercado, né? Sim. Já conseguimos enxergar A isso. gente já consegue enxergar, né, um movimento. Eu acho que vem uma geração nova aí, e é importante também dizer isso, né? Sim. Vem uma geração nova do marketing político que ela é menos egocêntrica, tá? Não assim de que não tenha orgulho do que faz, que não se ache bom. Não estou dizendo assim. Mas vem uma galera que entende. Por exemplo, você citou um exemplo de um cara que é bastante generoso. Todo mundo cita ele como um exemplo de generosidade, que é o Marcelo Nattali. Ele não tem esse problema. Eu me lembro que no ano passado eu falei com o Marcelo Nattali assim: cara, preciso conversar com você sobre o tráfego pago do meu cliente, porque até aqui a gente estava fazendo com um gestor tal, mas a gente vai entrar no período eleitoral e eu quero uma agência boa tal, isso aqui. Fica tranquilo, tá tudo resolvido pra você já. Só me passa os dados, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pronto, Tipo, eu resolvo. parecia que eu tava conversando com um cara que eu conhecia há 100 anos. E é tudo E que entregou você precisa tudo numa que eu campanha. precisava. É tudo que você precisa. Não me cobrou caro, porque profissionais com muito menos know-how que ele cobraram absurdos. Exato. E ele foi justo. E assim, resolveu, sabe? Óbvio. Então, ele é muito generoso. Sim. E assim, eu enxergo outras pessoas. Por exemplo, eu vejo o Lucas com o Matheus. Pô, o Lucas é extremamente generoso com o Matheus. Sim. Ele tá impulsionando o Matheus, mostrando o que o Matheus sabe fazer para outras pessoas, né? Então a gente consegue enxergando. A Dani é, extremamente generosa. Matheus fez uma publicação esses dias, foi fantástico. Ele falando da equipe que está por trás do Pronto, do o produto. próprio Matheus também Matheus foi generoso. ele é esse cara. O Lucas é generoso com ele e ele foi generoso com a galera Isso que tá vai com ele. passando adiante. Exato. Se você Exato. cuida de um, você trata bem aqui e essa pessoa vai levando adiante. Tipo assim, todo mundo, se seguir o exemplo de Natália, por Sim. exemplo, o mercado é outro. Você foi agraciado, você foi bem, de alguma forma ele lhe ajudou, ajude adiante. Né? Não segure, não jogue no umbigo e fale assim, tá aqui, eu resolvo tudo, eu sou o rei do mundo, eu E sou o melhor. Não existe. O próprio Compol é uma amostra dessa generosidade. Isso aí. Com porque certeza. o Compol, ele vai uma marca nacional, uma marca forte, ele vai nas cidades e dá espaço para pessoas que não teriam espaço para mostrar o seu Sim. trabalho, né? Eu acho isso fantástico e eu acho que é uma virada de chave que está acontecendo no mercado. Óbvio que a gente ainda vai topar com aquela galera que é eu, isso aí nunca vai acabar. Uhum. Mas a gente enxerga que só cada um vez sucesso pra mais, eles. cada vez mais o mercado ele tá se mostrando disposto a trocar ideia e negociar. Porque, por exemplo, o que impede hoje, qual a barreira impede hoje da gente ter uma campanha grande aqui e ter você como uma consultora em determinada pauta, em determinado assunto, em determinada questão lá de São Paulo? Nada. Exatamente. Então, o que atrapalha isso é o que o Paulo falou aqui. Às vezes as pessoas elas acham que só o jeito delas fazer é bom, só a forma delas fazer é boa e acaba se fechando para criar conexões que seriam vantajosas, né? Mas aí, assim, quando a gente fala de conexão dentro do mercado, a gente também tem que pensar na conexão para fora do mercado, né? Para o objeto final, que é o eleitor, né? Querendo ou não, a gente está aqui buscando voto, né? Uhum. Como que você enxerga hoje essa pauta de conexão? Porque todo marqueteiro agora quer falar de conexão. Sim. Conexão. E aí a gente acaba encontrando algumas conexões, como as que a gente citou aqui no
podcast. Olha lá. Depois sou dono da treta, viu? Olha lá. Depois sou dono da treta. A gente enxerga algumas conexões, como as que a gente citou aqui antes do podcast começar, como, por exemplo, vou falar o nome. Paulo gosta de nome, falar o nome. Como, por exemplo, a gente falou sobre o Rodrigo Manga, que é um cara que ele cria conexões na internet, fura bolhas, mas e aí? E aí? Como é que é? Será que esse discurso ele se sustenta num médio prazo? Se Isso sustenta vira num voto? longo prazo? Como é que você está enxergando isso? Eu acho que, assim, a gente usou ele como um exemplo, mas tem outros inúmeros, né? Inclusive, se espelham nele, né? Exato. E é muito louco porque, assim, as pessoas vêm com... Eu quero fazer igual ele, mas não sabem nem o porquê que querem, né? E aí, assim, é aquilo. Será que... Claro, ele foi reeleito, a gente Prefeitos sabe. de outras cidades que vão pra lá pra fazer foto e vídeo com ele. Sim, sim. O que não faz sentido nenhum, né? Nenhum. Mico, né? Pelo amor de Deus. E aí, assim, então, será que é isso que eu quero, assim, é só viralizar? Porque, assim, se for isso, você não precisa ser um político. Você pode ser um digital influencer. E a gente falou que é aqui que uma digital profissão. influencer não quer dizer que vai virar voto. Exato. Só que tem uma coisa no meio do caminho que é foda. Como você falou, ele foi reeleito. Sim. E foi bem votado, né? Sim. E isso daí cria uma coisa na cabeça de nossos clientes, né? Que é complicado. Uhum. Tipo assim, tá... Mas ele foi reeleito por conta da rede social. Pois é, mas aí é que tá, entende? Tá, mas ele foi reeleito, mas funcionou. Existe esse questionamento, fica esse jogo o tempo inteiro de certo, mas você não quer fazer, mas lá funcionou. Olha o cara como foi reeleito, olha como ele tá crescendo. A rede dele só tem gente de Sorocaba. Aí que tá. Quando ele faz um conteúdo, entrega só pro pessoal de Sorocaba, Aí tá. ou você não é impactado com aquilo. Então, assim, o Instagram entrega pra 5%. Aí que tá. E uma coisa que eu questiono muito é quanto tempo isso se sustenta, né? Porque Exato. a gente sabe que a cada artifício que a comunicação e o marketing criam, a população, depois de um tempo, abre o olho. Aí você cria um novo artifício, uma nova forma de fazer as coisas, a população abre os olhos. Então, você enxerga essa repetição que eles estão fazendo com os dias contados? Você enxerga também esse formato do político TikToker exagerado esgotando? Eu enxergo, eu acho que não só o político, eu acho que essa coisa do digital influencer em grande escala, assim, né? Até mesmo Virgínia, esse ano a Virgínia, por exemplo, a gente tá falando da Sim. maior em números aí do Brasil, ela teve uma crise de imagem gigantesca. Sim. Né? Então, da mesma forma que tem acontecido com os digitais influencers, os políticos tiktokers, eu acredito que também. Dando um exemplo, assim, que a gente tem grande também, Nicolas Ferreira é um fenômeno, né? Até o Natália costuma falar que ele é a nossa Virgínia da política. Eu adoro essa expressão. E é mesmo, é bem por aí. Boa. Só que assim, a gente vem vendo, por mais que os números dele sejam muito altos, já um discurso de esgotamento, de esvaziamento com o quê? Pautas que 4, 5, 6 meses atrás explodiram com ele. Sim. E que meses depois caíram por terra por conta de uma situação ou outra, Ele por tá exemplo. numa agora de pedir demissão pros outros, né? E de pedir pra deportar brasileiro. Foi ontem, ele fez um Exato. pedido. Ele tá nessa, tá um negócio assim, pô. Então, e aí começa Não tem nada no Congresso mais pra fazer. Na certa, né? E aí fica aquilo, assim, mas as pessoas, e como vocês já falaram várias vezes aqui, as pessoas não são idiotas, né? O Brasil com tantos problemas, nós vamos ficar o quê? Nos preocupando com os Estados Unidos? Claro, obviamente que é uma preocupação que deve se ter. É uma relação importante, mas não é só assim, isso, né? Será que é só isso que realmente tá complicado no Tanta coisa Brasil? pra resolver. Exato, será que é só... Que não depende de fator externo. Sim, então assim, algumas coisas vão ali se derrubando, se atropelando, e eu acho assim, não sei se com os dias contados, mas essas pessoas vão ter que começar a rever, sim, os formatos que elas estão... Eu acho que o maior problema dessa questão de você buscar um engajamento sempre, é porque às vezes nem sempre onde tá o engajamento
é o resultado para você. Porque, por exemplo, pode funcionar muito bem essa questão de, vamos pedir demissão. Muita gente deve gostar, inclusive, toma aqui, fulano aqui, eu também. Mas qual é o resultado prático disso? Não está tirando ele do foco de ser deputado? É o papel do deputado fazer isso? Não tem outras pessoas que possam fazer isso? Tipo assim. É meio... Uma coisa que você falou sobre... Você falou da Virgínia, crise de imagem e tal. Uma coisa que já também é meio que ponto pacífico no mercado de publicidade é que esses mega influenciadores, né, esses grandes influenciadores, eles têm perdido força de convencer e de conduzir, né? Sim. E se aposta muito mais em médios e pequenos influenciadores. Os nanos, né, que Exato. a gente fala também. Porque o que acontece é natural, né, você crescer e criar uma superestrutura em torno, Sim. porque você não consegue mais dar conta, normal. Só que isso naturalmente afasta as pessoas, porque na grande maioria das vezes as pessoas elas criam uma conexão, uma admiração pela proximidade com aquelas pessoas, né? E quanto maior o tamanho, menor a proximidade. Sim. A gente vê um mercado que já busca pessoas com menor tamanho, mas com poder de influência ainda preservado, né? E aí, assim, o que eu enxergo é que toda vez que um político ele encontra um ponto que faz a coisa dar certo, ele começa a replicar aquilo meio que de forma industrializada, né? Tipo assim, pô, esse formato deu certo, esse formato deu certo. Por exemplo, se o Nicolas lançar outro videozinho com aquele fundo preto sentado num banco, não vai dar certo. Vai dar certo dentro da bolha dele, mas não vai explodir como o vídeo do Pix. E as pessoas repetiram tanto aquilo que acaba cansando. Cansa. Ó, a gente pode citar o exemplo aqui do podcast. Sim. A gente faz assim, ó. Primeiro corte da pessoa dá 4.000 visualizações. O segundo corte, 2.000 visualizações. O terceiro corte, 500. Entende? Sim. É natural. As pessoas, elas querem novidade o tempo inteiro. Então, assim, isso acaba freando um pouco essa coisa de industrializar o conteúdo e ficar replicando, porém também é ruim pelo outro lado, porque aí o manga, eu não sei mais o que ele vai fazer para chamar atenção, porque ele tá sempre escalando a coisa. Um dia ele tava correndo com um balde na mão, outro dia ele botou Mentos numa coca, então assim, ele tá escalando, né? Só que até que ponto isso vai ser levado a sério? E vira um refém, né? De sempre ter ali gatilhos fortes, né? E assim... E será que todo conteúdo realmente precisa ter sempre esse gatilho? E aí eu lhe pergunto mais, e a entrega para a cidade? Por exemplo, a gente não mora lá, mas você já morou, você provavelmente conhece pessoas. Tá, e a entrega real disso? Né? O que é que a cidade acha? Eu acho que o que a gente precisa começar a debater, junto com a comunicação, e a gente abordar essa questão de ser TikToker ou não, de usar ganchos ou não, mas isso tá atrelado a uma entrega real, né? Porque a comunicação pela comunicação, como você falou, vai ser digital influencer. Exato. Né? Vai lá, toca a sua vida, faz propaganda de produto, não é? Então, até mais. Eu acho que falta muito esse questionamento do político antes de querer ser o TikToker. É assim, porra, mas eu tenho entrega pra fazer essa agonia toda, né? Sim. Eu tenho entrega pra fazer esse barulho todo. E é a importância de você ter uma identidade forte. Se você não tiver uma identidade forte, uma identidade que comunique aquilo com que você está de fato falando, você fica desconexo e quem está do outro lado não consegue enxergar e fala assim, opa, você está soando falso, não vai, não cola pra mim, não vai, não vou. Qual a importância dessa identidade forte de um candidato para você trabalhar com ele? Assim, porque quando ele quer ser o que ele não é, tem como você vender isso? Tem como você, não, vamos transformar ele aqui para poder fazer uma eleição? Ou você, de fato, pega o que tem de potencial dele, faz aquela análise SWOTzinho, o que é positivozinho, você joga e vamos fortalecer isso aqui, vamos esquecer o que é ponto negativo e defeito. Qual a importância dessa identidade para um candidato?
Olha, eu acho que isso funciona. Eu vou fazer uma alusão aqui que acho que faz parte da minha vida, né? Eu, por muito tempo, assim, desde criança, o meu sonho era fazer uma universidade pública, né? Só que quando a gente é criança, a gente não entende essa palavra universidade pública. Pra mim era a USP, que era a referência lá em São Paulo, acho que no Brasil inteiro, né? Sim. A minha mãe fala que eu tinha 10 anos, eu falava pra ela, eu vou estudar na USP. E com 18 anos eu passei na USP. Eu fiz 3 anos de engenharia, não sou engenheira, porque foi um surto que eu tive. Para a sorte do marketing. Também tive esse surto. Para a sorte do marketing. Também tive esse surto, fique sossegado. E aí, mas cursei, né? E aí, quando eu tava nesse período, nessa coisa do vestibular, porque eu estudei 1 ano, né, focada nisso. Depois acabei saindo, fiz marketing, depois fiz administração na Unicamp e consegui realizar o meu sonho de me formar numa universidade pública. Então eu tive, assim, esses períodos da minha vida em que eu foquei muito ali em estudar para o vestibular, para o Enem, né? E tudo mais. E aí, eu sempre fui fazer engenharia, era péssima em matemática, parênteses, né? Mas, enfim. Acontece, tem calculadora. Acontece. Eu tinha 17, 18 científica. Não tem calculadora científica pra isso. Mas, então, assim, eu sabendo, né, das minhas dificuldades e que era muito boa em português, história, geografia, biologia, não. Mas, assim, e que era péssima em matemática, o que eu fiz? Vou estudar o básico da matemática para não zerar, porque eu não sei como que é hoje, mas na minha época a FUVEST, que é a prova da USP, Zerar uma prova já. Se você zerar qualquer disciplina, você perde a prova da primeira fase. Na minha época aqui era assim também, não. Eu acredito que ainda seja assim, não sei. Você não pode zerar. Então, assim, não posso zerar. Uma questão eu tenho que garantir. Então, eu estudava ali o básico para ter 1, 2 questões. Ia dar certo. E arrebentava de estudar e de ser perfeita no que você já era. Que eu era boa. Gente, para mim, é isso. Sim. Vamos explorar o que o cara é excelente. Tanto que, assim, na época, eu lembro que eu tirei nota máxima em redação na FUVEST, e até cheguei depois a ser professora de redação enquanto eu estava na faculdade, dava aula para as pessoas particular, em cursinho popular da universidade. E eu fui uma das únicas pessoas da engenharia que tinha tirado nota máxima. Acho que talvez a única em redação, porque geralmente a galera da engenharia era péssima em redação e ia bem em matemática, eu era o contrário. Né? Então, assim, o político precisa focar no que ele é bom e ser perfeito naquilo que ele é bom. E eu não digo nem esconder o que é ruim. Mas, assim, vamos tentar não zerar. Sim. Sabe? Boa, sim. Boa. A analogia foi ótima. Vamos tentar não zerar. É isso. Eu enxergo que existem muitas pessoas que elas ficam querendo reinventar a roda, né? Sim. É aquela coisa, porra, tá aqui, ó. Pega isso aqui e aproveita ao máximo que puder. E esquece o resto, né? Porque tem coisas que você vai abordar, tem temas que você vai levantar, que não vai conseguir vencer a opinião popular. E a gente precisa ter essa humildade. A gente não consegue entrar na cabeça das pessoas e reverter um conceito que está cristalizado. Eu passei muita raiva. Mais uma campanha política em 45 dias. Eu passei muita raiva nessa última eleição, porque tinha um candidato que o entorno dele achava que era possível você tirar uma imagem de algo que estava 100% cristalizado. É uma coisa que, assim, existiam decisões judiciais, existia todo um aparato que foi montado para poder descobrir o que foi feito de errado. A imprensa tinha cansado de noticiar nos maiores veículos. Então, é o que você falou aqui, faz o básico. Se alguém vier e falar sobre isso, você tem que ter sua resposta, seu plano de crise todo arrumado. Mas você ficar levantando essa pauta, sim, você ficar dizendo, não, mas vocês estão errados, porque isso aqui não foi assim, foi assado. Não dá tempo. É o que Paulo falou. Então, você explorar o que você tem de bom e povoar o imaginário das pessoas com aquilo é muito mais fácil, muito mais simples e é muito mais lógico, né? Sim. E lhe poupa justamente tempo de ficar se explicando, se explicando. Então, é muito complicado quando a gente encontra um candidato que não consegue entender isso que você falou. Que é muito mais interessante você fazer um SWOT e pegar tudo que ele tem de bom e explorar ao máximo, né? Porque o tempo é curto. Mas assim,
Em relação a tempo de campanha, né? A gente aqui costuma dizer que Paulo é o entusiasta da... Campanha contínua. Ele quer matar a gente, né? Ele quer que a gente... Sei, não adianta. Ele quer que a gente fique em campanha eterna. Mas assim... Assim, é melhor você oficializar o negócio. Porque é de fato eterno. Porque você vai não ficar pode mesmo, parar. né, Paulo? Pelo menos bate martelo. Oficializa, pelo menos bate martelo e diz que é. Porque não adianta. Não, aqui é tranquilo, é só cuidar aqui da rede social. Mas não é, você tá em campanha, cara. Vai ter eleição daqui a 2 anos, você vai ser votado. Como você lida com isso, esse período de pré-campanha, tá? Porque assim, eu sempre em algum momento que a gente tá aqui no programa, eu falo que tem muita gente que tá assistindo a gente que às vezes nem tá dentro do mercado ainda. Exato. Que tá assistindo porque quer entrar no mercado, né? Como você faz para estabelecer assim critérios mínimos? Por exemplo, pré-campanha, o cara chega para você, acabou de sair da eleição aqui, ele quer conversar com você, e aí como é que você estabelece? Bom, o tempo mínimo pra gente fazer uma pré-campanha legal é tanto tempo, certo? Tempo mínimo pra gente se preparar para uma eleição é tanto tempo. Como você passa isso pros seus clientes? Como é que você aborda isso com eles? E assim, em caso de eles serem chatos, né, como alguns que a gente encontra, como é que é esse convencimento do... Grande maioria. Bora começar logo. Eu entendi a grande maioria. Vamos sair na frente, né? Como você faz para traçar esse planejamento? Eu costumo dizer que eleição é como um casamento. Você não vai... Assim, claro, existem pessoas que se conhecem em 1, 2 meses e casam e são felizes para sempre. Sim. Né? Vão ali... É casamento do candidato com o eleitor, né? É. Ah, não, porque eu não quero casar com o candidato, não. Só se for casamento com divórcio certo no dia da eleição. Se for um casamento com prazo estipulado. Com divórcio certo no dia da eleição, aí o candidato com o marqueteiro tranquilo. Agora, com o eleitor, eu acho que sim, tem que ser eterno. Eterno enquanto dure. Eu fico pensando assim, você não vai casar com uma pessoa que você conheceu ontem, né? Ou uma sociedade que seja de uma empresa, né? Tanto que assim, meu sócio é meu marido, que já é as duas coisas em um. Eu também vivo isso. Minha sócia é minha esposa. Né? Então, assim, você não vai casar com uma pessoa que você conheceu ontem. Como que você vai tomar um café na casa da pessoa, a pessoa nunca te viu, e você vai esperar que ela e toda a família dela volte em você, né? Então, assim, claro, a gente é profissional e a gente precisa pagar as nossas contas, né? Então, quer contratar só na campanha? Pagando bem, a gente faz e tenta fazer um milagre, né? Exatamente. Mas, assim, vamos ser sinceros, gente. Vamos fazer o que é humanamente impossível, e vamos pra cima. Eu acho que, assim como toda campanha precisa de dinheiro, toda eleição, né, precisa de dinheiro para você investir, porque não adianta assim, eu quero ter o alcance que tem Nicolas Ferreira, investir menos de, sei lá... Você quer ter esse alcance, você tá preparado para gastar um monte de dinheiro? Exato. Eu quero ter isso, mas não tenho grana. E claro, eu não tô falando assim, você é obrigado a ter dinheiro, mas vamos lá. Vamos supor, eu quero comprar um shopping. Eu quero comprar um shopping. Querer, todo mundo pode querer. Todo mundo quer. Agora poder fazer outra coisa. Então, assim, a gente, primeiro, precisa ter esse negócio de, eu vou conseguir vencer só no Instagram. E, gente, quem diz que o Instagram não precisa de investimento? Exatamente. Começa daí, né? Eu acho interessante isso que você falou agora. O pessoal fala assim, né? Como se fosse simples, tipo, não. Mas dá pra fazer a campanha na rede social? Claro que dá, mas também existe dinheiro, pô. Não é pouco. Muito. Agora, eu gosto de fazer uma provocação. Toda eleição eu faço, inclusive com os candidatos. Você prefere uma eleição com tempo ou uma eleição com dinheiro? Não tô dizendo que, assim, não é só dinheiro e só tempo. Mas você prefere administrar o tempo ou o dinheiro? Tempo curto com dinheiro ou uma campanha com dinheiro, mais um tempo maior? Nossa, sem dúvidas, tempo maior, gente. Porque eu acho que nem com um caminhão de dinheiro você não compra relação e intimidade. Sim. Não adianta. Que é o que você falou do cara chegar... Senão todo mundo casava por dinheiro, né? Pronto. Que é o que você falou do cara chegar pra tomar o café e já querer o voto, né? Exato. Aí exige a primeira visita, a segunda visita. Chega na campanha, assim, tem um momento que você fala assim, poxa, a gente podia fazer isso, mas eu não posso porque eu não tenho tempo pra fazer, porque daqui a 10 dias é o dia do voto. Então, agora, dinheiro às vezes arruma sim. Exato.
Entendeu? E você resolve. Resolve. Né? É igual aquela coisa, né? Entre ter dinheiro e saúde. Você não compra saúde, né? A gente teve um caso agora que foi muito triste da Preta Gil, por exemplo, Isso. que com certeza gastou muito dinheiro num tratamento e infelizmente faleceu. Então nem todo o dinheiro conseguiu comprar a saúde dela, né? E faleceu. Assim, uma coisa que é importante a gente citar é que cada vez mais, certo? Cada vez mais, essa ideia de que só chegar com um caminhão de dinheiro na eleição, ela vai ficar complicada de ser a única solução. E eu não digo que não é porque o dinheiro não resolva, não. Mas é porque a eleição é multifatorial, hoje se tornou um negócio, Uhum. as pessoas almejam e realmente entregam sua vida por isso, e tá cada vez mais cheio de candidato com dinheiro. Exato. Infelizmente é Se isso. você for fazer a conta para as vagas, cada vez mais já tá preenchido quando se trata de dinheiro. Mas foi exatamente o que Raquel citou. Às vezes o processo vai gastar o mesmo dinheiro, porque chega na campanha fica mais caro. Exato. Porque ele não vai Sim. achar um bom profissional, porque os profissionais já estão em outras campanhas Já estão cuidando já de inseridos, mais tempo, já estão inseridos. Então, assim, é sempre mais caro. Aí você tem que tirar um profissional que está no mercado, está trabalhando em uma campanha, vai ter que cobrir a proposta dele, ou trabalhando numa empresa, vai ter que pedir, ele vai ter que pedir demissão, ou tirar férias de Sim. 3 meses Sim. para fazer campanha. Então, fica muito mais caro para o candidato. Então, o candidato que acha, não, deixa que eu gasto lá nos 45 dias finais e pago minha campanha, tá pensando errado. Fica- Boa sorte. Fica Gasta muito mais. Deitado em berço esplêndido, esperando o fundão, né? A lenda. E ainda tem isso, né? Na minha cabeça, é simples assim. Quem não largar agora no dia 5 de outubro deste ano, que estamos a um ano da eleição, que é quando acabou, as regras foram votadas e aprovadas, então você já tem a regra do jogo. Já. Então, a partir do dia 5 de outubro, você já sabe qual é a regra do jogo. Sim, Vamos estudar a regra e vamos trabalhar em cima dessa regra do jogo. exato. A partir de abril, que é o marco 2, que é 6 meses da eleição, aí você tem aonde os candidatos estão filiados. Então você já sabe quais são as legendas dele e você já tem como fazer uma outra ação. Porque o candidato a deputado, ele... Idiotice quem pensa que ele briga com os outros, mas na verdade ele briga dentro do partido dele. Sim. A disputa interna. Então você tem que fazer a conta de quem são os candidatos dentro do partido e ele precisa ser o mais votado dentro dele para poder garantir, a partir de fazer 3 cadeiras, ele tem que estar entre os 3. Assim, tem toda essa conta que você pode fazer a partir de abril. E, de fato, lá para julho, agosto, que é quando as pessoas, infelizmente, começam a campanha, a pré-campanha, quem não largou até lá, não dá, entendeu? Quem me chama para fazer campanha em cima da hora, quando começar, no dia 16 de agosto, 15 de agosto, eu falo logo, você é para perder feio, é para não perder feio, né? Porque assim, É pra... não tem lógica. pra Eu marcar posso lhe posição. ajudar, eu Exato. posso lhe ajudar a não perder Pra feio. marcar Porque assim, posição. ganhar, podemos ganhar, agora a chance é mínima. Se você não pensou em ganhar uma eleição até aqui, 45 dias, esqueça. Porque todo mundo aqui tá pensando há 4 anos Aham. a ganhar uma eleição dessa. Então, Sim. assim, você tá competindo contra pessoas que já sonham isso há 4 anos. Você tá sonhando agora. Exato. Tá acabando essa coisa do aventureiro, né? Se o cara não tiver programado, a gente insiste muito nisso aqui, a gente fala muito. A gente vê outros profissionais falando demais. Eu tô aqui querendo ver como é que vai ser 2026. Se Uhum. vai chegar essa galera da última hora, se vai estar todo Como é que mundo você tá enxergando, relativamente assim, o organizado. mercado pronto para ano que vem? Como é que você tá enxergando? Como é que você tá vendo que tá se desenhando essa eleição? Eu acho que até por ser uma eleição geral, a gente tem menos aventureiros, né? Porque Sim. quando a gente fala de uma municipal, né, candidatos a Cabe, né? vereador, são menos Tem os votos, especialistas da né? cidade, né? Exato, exato. E então, assim, a tendência eu acho que sempre eu acho que talvez, por exemplo, 28 tenha mais aventureiros que 26. Sim. Então, eu acho que ano que vem já virão pessoas aí que têm ou já tiveram alguma vivência dentro da política, né? E acho pouco provável que a gente vá ter, por exemplo, muitos digitais influencers, né? Eu penso assim, pelo Eu acho menos. que- E eu acho que vai ser briga de cachorro grande, Eu acho sabe? que esse formato ele foi testado e não aprovado. Essa coisa de botar um digital influencer, um famoso na chapa pra tentar estourar a volta. Eu me lembro que eu tive uma reunião com um deputado federal
que inclusive foi muito bem votado aqui, e ele escancarou a decepção dele com esse formato que foi levado para ele, porque eles pegaram 2 ou 3 pessoas famosas para compor uma chapa de vereador aqui para o partido, e ele não conseguiu, com a herança de votos que eles tinham do pai dele, eleger um cara que ficaria no lugar do pai, porque o pai já estava pendurando a chuteira. E ele me falou, rapaz, me trouxeram isso como uma salvação, como uma tática boa para inflar o partido de votos, mas tô decepcionado. Erra também um partido, né, que acaba buscando a filiação dessas pessoas, só quer fechar essa lista lá em abril. Exato. Se o partido já vem construindo isso há mais tempo, trabalha esses filiados, né, sustenta essas pessoas, ajuda essas pessoas, não vai ter essa dor de cabeça que o deputado teve aí. Que no final tudo é uma questão de você se organizar e se programar, né? Sim. Entender como funciona a cabeça do eleitor, não querer deixar tudo para a última hora, pô. Essa coisa que a política tem de resolver tudo no último momento, na última hora, cada vez mais a coisa tem se profissionalizado. A gente tá aí no mercado e não é uma experiência minha individual, não é uma experiência individual do Paulo, não é uma experiência individual sua. A gente vê que é normal que isso esteja acontecendo em todos os lugares. Quem não está se organizando está ficando para trás. E assim, na última eleição, não sei vocês, mas eu vi muita gente que tinha certeza de estar eleito, às vezes até com a máquina na mão, que caiu e caiu feio. Sim. E aí ficou assim, mas... O que foi que aconteceu? Aí uns arrumam um inimigo externo, né? Sim. Foi isso aqui, velho. No final, é uma coisa só. E a culpa, no final, é sempre do candidato. Não tem porquê. Porque ele teve as escolhas, a vida é Ele dele. não perde a eleição, não. A gente fala que perde assim, entre a gente. Mas lá pra fora, não. Quantas eleições você ganhou? Eu não perdi nenhuma eleição. Eu nunca perdi, porque toda eleição que eu entrei, eu me dediquei 100%. Eu sei que eu fiz o que eu pude fazer, ou seja, não perdi. Cresci, saí maior de todas as eleições que eu entrei. Agora, candidato, eles perdem a eleição. Eles perdem a eleição. Normal. Sim. Quem vai perder, quem vai ganhar é ele. Se ganhar, também não quero dizer que ganhei. Não ganhei a eleição. Pra mim, ganhei. Pro candidato, não quero. O cara ganhou e você virou secretário. Esquece. Isso pra mim não existe. Bora, trabalha aqui pra mim, que você tem uma assessoria no meu gabinete. Esquece. Entrega isso pra ganhar um voto de alguém. Pra mim, não. Pra mim, eu presto serviço, acabou a eleição, é divórcio e vamos ser felizes. Exatamente. Paulo é contra repetir campanha. Só que eu cometi muito esse erro no início da minha carreira e assim, a gente acaba ficando especialista de algumas coisas e não é interessante pra gente. Eu acho que o bom da gente, assim, é ter essa diversidade. Eu acho bacana, até porque aqui na Bahia o pessoal não compreende muito bem isso. Então, assim, pra turma da direita, eu sou o cara que faz campanha de esquerda. Pra turma da esquerda, eu sou o cara que faz campanha pra direita. Então, assim, eu acho massa. Então, assim, Tá ótimo. vai ser todo mundo feliz e vamos buscar quem quiser. Esquerda ou direita, tamo aí, né, Paulo? A vontade é que você comunicar pra direita e pra esquerda. Sou ambidestro, entendeu? Escrevo com as duas. Chuta com as Com duas. as duas também. Essa é a grande vantagem, assim. Essa tensão que tá acontecendo, acho assim, aqui na Bahia, eu vejo muito... É que, na verdade, aqui pende mais pro campo progressista. No sul, no sudeste, no centro, né? Você já tem um negócio mais conservador. Sim. E tá estragando muito a política, não? Esse negócio dessa tensão de corda. Você acha que tá criando-se um espaço, um cenário para que a turma que se ajeita no centro, que é quem de fato decide eleição? Porque essa briga só ajuda o centro. Sim. Para onde o centro pender, ganha eleição. Se você tá esticando, o centro vai aqui mais ao lado do campo conservador, ajusta o discurso, ganhou aqui. Sim. Ajusta o campo progressista, ganha aqui. Então, assim, para quem entende o jogo, a lógica é essa. Então, o melhor beneficiado dessa briga toda é o centro. Ótimo pro centro. Porque não ganha nem da direita, nem a esquerda. Quem ganha é o centro, porque ele que vai escolher. Por onde é que eu vou balançar aqui e levo? Então, assim, você acha que isso está atrapalhando muitas campanhas? Essa briga, essa confusão, esse botar o dedo na ferida, demais. Fazer, se você é a favor da arma, você é conservador. Se você é a favor do aborto, você é esquerdista. E fica aquele negócio, esse discurso vazio, como se
todos os problemas fossem esses, e tem tanta coisa para discutir. Vocês mesmo que falam de periferia, de oportunidade, você não acha que é muito mais interessante? Não é melhor? Alguém está ganhando com esse discurso? Porque assim, quando você fala dessas coisas, não vou dizer banais, porque de fato existe uma preocupação e você tem que de fato discutir isso também, mas existem coisas mais importantes que de fato afetam o dia a dia do cidadão, que devem ser discutidos e acabam saindo de pauta por conta dessas briguinhas bestas. Você tem dificuldade? Como é que vocês que trabalham com essas pautas mais firmes, mais fortes, estão sofrendo de alguma forma sobre isso? Tipo assim, sobre essas Porque ganhar espaço brigas. com essas pautas que vocês abordam não é tão fácil Não deve a ser discussão é essa, né? Sim. Na verdade, assim, existe um esvaziamento, né, das coisas importantes, e eu acredito nisso de forma proposital, assim. Né? Eu acredito que realmente existe um projeto, né, de poder, assim, em que fazer com que a população realmente fique preocupada com aquilo que não vai mudar a vida dela, né? Porque é muito mais fácil a gente governar quando as pessoas, né, estão ali com as laterais bloqueadas, fechadas, né? E só olhando para uma única coisa, porque aí você vira um ciclo sem fim e não vê o resto dos problemas, né? Então, E é isso, né? E isso aí aborda diversas áreas, né? Quando a gente fala de educação, por exemplo, né? Por que é interessante, né, que as pessoas achem, por exemplo, que na universidade pública só tem vagabundo e só tem gente, sei lá... Professor de esquerda ensinando Marx. Os donos das particulares agradecem. Os donos das faculdades particulares agradecem. E no só fim, isso. E também, assim, uma coisa que eu vejo muito agora, até fora da política, né? Um discurso muito que me deixa, assim, atônita, que não precisa fazer faculdade para vencer na vida. Mas por que os filhos dos ricos estão na USP fazendo faculdade? Né? Então, assim, para mim, isso é proposital, assim. E não isso preciso fazer faculdade, mas se esse cara for bem sucedido, com certeza ele tem um bocado de gente formada trabalhando para ele. Exato. Ele não vai escolher quem não é formado para trabalhar para ele. Você tem a certeza disso. Exatamente. Então, assim, para mim é isso. E, claro, isso dificulta, porque, assim, quando você vai falar de coisas que realmente vão ter um impacto ali na vida da pessoa, a pessoa fala o quê? Mas isso é chato. Porque política é chato. Vocês escolheram esse recorte de falar exatamente para esse assunto que é o mais difícil. Eu digo vocês pegaram uma bomba. Vocês pegaram um recorte que... E eu digo mais, o recorte é complexo e, assim, a conjuntura que a gente vive hoje complicou ainda mais esse recorte. Veja se eu estou correto na minha análise para você me dizer, mas eu enxergo o seguinte, durante muito tempo foi importante... para os interesses da classe política vender que muitos dos direitos adquiridos não eram mais interessantes, certo? Então, hoje você vê que o jovem, ele fala sobre CLT de uma forma pejorativa. O jovem tem uma ideia de que a meritocracia resolve tudo, quando a gente sabe que não resolve, certo? Isso daí não sou eu que estou dizendo, é claro e óbvio, e quem ainda defende essa ideia de que todos temos as mesmas oportunidades, ou é burro ou é mal intencionado, tá? Então, assim, como é que eu vou incrementar ainda mais a pergunta de Paulo, como é que é dialogar com essa juventude, com a galera da periferia que está contaminada também por esse discurso, porque agora ficou mais difícil você falar com eles, porque... Quando você quer mostrar o que é realidade e chamar para a realidade, muitos deles estão com a cabeça em um mundo que não vai ser possível e que não vai ser alcançado. Como é que é fazer política e fazer comunicação política para uma galera que está ainda assim nessa desconstrução proposital na minha visão, tá? Eu acho que assim, o caminho é você porque assim, falar de política pro cidadão comum é difícil. É um assunto chato, ele não vai querer saber e tal. Então você tem que usar ali de artifícios do dia a dia dele, né?
Porque aí agora vão me chamar de esquerdista. Era a Mas próxima coisa que eu ia perguntar, que eles chamam muito de esquerdista, mas vai lá. Mas é aquela coisa assim, do Paulo Freire mesmo, né? Do ensino Agora dele. virou esquerda, total. Agora carimbou. Vestiu a camisa vermelha e o boné do MST. Que é aquela coisa, a gente vai se utilizar de elementos do dia a dia da pessoa para alfabetizar ela, né? Sim. Então, essa metodologia básica, né, ali da pedagogia do Paulo Freire, e eu acho que é nisso que eu acredito. Então, assim, quando a gente, por exemplo, foi no Compol, nós três, né, da TQA, no Compol Nacional, a gente ficou pensando, meu Deus, do que a gente vai falar? A gente vai ser mais uma agência levando cases, sendo que a gente tinha se juntado esse ano, então a gente não tinha nenhum case junto. Sim. E aí entra naquela coisa, pô, às vezes eu levo um case, como tinha outros profissionais envolvidos, às vezes não é muito bacana, tal. Enfim, né? Vamos levar case, vamos levar dado, previsões para 2026. Claro, é legal trazer um pouco disso, mas do que a gente pode falar que ninguém tá falando? Aí a gente caiu no uso do funk nas eleições municipais do ano passado. E aí, nisso, a gente viu que tinha realmente, assim, aquelas pessoas que eram de periferia e usavam mesmo como um marcador de identidade mesmo, né? E tinham aquelas pessoas que se apropriavam da situação, né? Usaram. E até um exemplo que a gente trouxe muito forte foi do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que foi reeleito, em que ele teve jingle de funk. E passada a eleição, veio CPI dos pancadões, apoiada por ele, veio perseguição. Então, assim, não tô falando que é correto. Lei anti-Oruan. Lei anti-Oruan, apoiada. Aí foram perguntar pra ele, eu nem sei quem é esse cara. Tipo, graças a Deus eu nem sei quem é esse cara. Imagina. Então, assim, Mas fez o uso do elemento e cultural, fez o uso né? do elemento, né? E aí a gente tem até aquela coisa que a gente fala, né? Do Juliette, que é um elemento ali de vestuário, né? Pelo menos em São Paulo, muito do funk. Até a gente tendo essa conversa, construindo a palestra com a Larissa, ela comentou que, como ela é daqui, ela falou assim, em Salvador a gente não tem muito essa coisa do funk, mas a gente tem muito a questão do arrocha, do pagode baiano, né? Do brega funk mesmo. Que é o equivalente. E aí a gente vai vendo ali as alterações, só que no fundo é isso. Todo mundo quer usar o elemento ali na época da eleição pra ter se voto, alavancar. pra se alavancar. Criar uma identificação rápida, né? Exato. Porque é uma música chiclete, é uma batida legal. Uma eleição aqui que foi piseiro, né? Eu quero fazer um jingle de piseiro. Exato, exatamente. É o que mais tem. Você conversa com esse ritmo, ele fala pra você, como é que é? Eu acho que é muito isso que, assim, a gente falou muito da identidade do candidato. Sim. Assim, e como você falou do Ricardo Nunes, assim, ele não tinha identidade com a coisa. Então, assim, como é que você quer se E até as pegar... próprias ações pós-eleição. Sim. Exatamente. Então você pega, você quer criar uma identidade do candidato que não é ele. Ele vai responder. Ele pode não responder naquele momento, pode até passar lindo, porque a eleição é curta, pode até passar despercebido isso, mas depois ele mostrou quem é. Tanto que ele foi reeleito, né? Exato. Ele tinha um jingle dele que ficava passando em todas as propagandas, que ficava assim, Ricardo é cria da periferia, Ricardo é cria da periferia. Porque diz ele que nasceu numa região, foi criado, mas isso eu não sei informar se é verdade ou não. Mas o que a gente sabe é que, assim, se ele todo mundo é da periferia. Se ele for, né? Se ele foi da periferia, já faz tempo que ele deve ter saído, né? Aqui na Bahia é até delicado falar sobre esse assunto. E a gente viu que não foi só ele que usou. Por exemplo, Tabata Amaral usou, né? Em São Paulo. Que Tabata realmente é uma pessoa que nasceu num bairro periférico e tal. Só que a gente sabe que hoje a persona dela não transmite ela ser uma menina da periferia. Exato. Até porque ela foi alçada pra fora da periferia muito cedo. Exato. Boulos é um cara que nasceu numa família classe média alta, filhos de médicos, professores da USP, e que escolheu morar na periferia. Sim. Só que no bairro que ele mora, ele perdeu. Então, assim, tem um ruído aí, cara. Por que será?
ter identidade forte e você falar a verdade. Exato. É complicado Esse que é difícil. porque existe cristalizado na mente do político essa ideia de que ser povão, ser periferia dá voto. Porque é onde está Só a que- maior quantidade. Porque somos um né? país Isso, Só que é periférico, isso. né? Isso aí. O cara enxerga só o número de títulos de eleitor ali e fala assim, eu tenho que me identificar com essas pessoas. E aí, eu particularmente penso que um cara que não tem nenhuma ligação com a periferia, ele consegue ligação com a periferia desde que ele Sim. ajuste seu discurso para ouvir e mostrar solução para os anseios da periferia. De fato, pô. tinha Exato. solução para os problemas, para as dores, né? Que saiba de fato resolver. Mas o caminho mais fácil, e aí a gente também cai um pouco a questão da baixa escolaridade, da questão da educação, que no Uhum. Brasil ainda é muito ruim, é que as pessoas elas são sequestradas vez ou outra por esses discursos, Sim. né? Você consegue ver que existem lugares na periferia que quem ganha é uma pessoa que não tem nada a ver com a periferia. Mas se você for olhar a campanha, o cara tá de Juliette, tá tocando um funkzinho, ó, aqui na Bahia tá tocando um pagodezinho, e assim, gera uma identificação rápida ali por causa Sim. desses elementos mais rasos, mas não existe uma conexão profunda. Por quê? Aí, ó, como o nosso papo agora faz todo sentido. Porque a conexão profunda, ela leva tempo. Exatamente. E tanto as pessoas quanto os políticos, eles ainda estão mais acostumados a decidir tudo na última hora. Por que é interessante você fazer uma campanha em 45 dias? Por que será? Por que será que é legal botar o holofote no Só que é 45 política dias. só durante esse período? Só né? 45 dias. É mais fácil de enrolar todo mundo? Exato. Por isso que eu sou a favor da campanha contínua. Lá vem ele. Insisto nisso. Querendo escravizar insisto a nisso. gente. Atenção, deputados e senadores, campanha contínua, meus amigos. Não tem história, é só oficializar. O que vocês fazem normalmente é só oficializar. Essa coisa do funk que vocês levaram, né, para a palestra de vocês e que é uma cultura presente, né, para vocês que estão lá em São Paulo. Como é que esses caras eles vão fazer para na próxima eleição usar isso de novo? Porque o cara se elege com essa plataforma, depois de repente ele tá lá criminalizando. Uhum. Aí morre a pauta, né? E o print é eterno, o vídeo que a gente guarda é eterno, porque eu adoro fazer isso nas minhas campanhas, né? Uhum. Pegar o que o cara falou lá atrás e que ele se contradisse, Sim. eu adoro. É tão bom. Se você Primeiro me perguntar exercício o que é que eu faço é olhar se o você me adversário. perguntar o que é que eu mais gosto de fazer, é isso. Estudar o adversário é tão bom. Sim. Nossa, é tão bom estudar o adversário. Então acaba virando munição pra apanhar na próxima, né? Sim, com certeza. O cara pega um elemento qualquer, abraça, depois é contra, se mostra contraditório, tá cavando a própria cova, né? E será que vale a pena apostar as fichas assim, né? Pô, eu fico às vezes pensando que o óbvio não precisa ser dito, mas cada vez mais eu me convenço de que é difícil. Precisa sim. O óbvio tem que ser dito e muitas vezes, né? E se não for óbvio, é melhor o silêncio. Mas ainda dentro da pauta periferia, tá? Aí a gente queria entender de você também o seguinte. Existe uma coisa que a gente abordou até aqui com a Larissa, né? Que durante muito tempo se tolheram opiniões pelo lugar de fala e tal. Como você enxerga isso? Porque eu hoje já acho que todo mundo pode falar de tudo desde que saiba o seu lugar. Como é que você enxerga para trazer pessoas de fora da realidade daquela pessoa e prestar apoio sem criar uma contradição, sem criar um choque com quem estava ali antes, né? Como você desenha tudo isso para que não hajam esses conflitos? Eu acho que a questão do lugar de fala, ele funciona até certo ponto, né? Então, se a gente leva isso muito a ferro e fogo, a gente pode afastar pessoas que seriam ali aliadas, né? E aí isso não vai ajudar em nada, né? Então, mas eu acho que é imprescindível dar, querendo ou não, os holofotes para quem tem a vivência de fato naquilo e é uma referência, né? Então, eu acho que, por exemplo, numa campanha política, se você não é um candidato periférico, de origem periférica, mas quer falar com essa população, mais do que colocar um Juliette ou um funk num jingle, é procurar, por exemplo, influenciadores locais ali e tentar entender, né? Estar sempre ali, sempre que possível ali naquela realidade. Assim como se um cara da periferia sair de lá
e quiser o voto do cara que tá lá na Faria Lima, não sei se a Faria Lima é um bom exemplo nesse momento, mas ok. Ok. Né? Mas assim, tô dizendo... Compreendido. Mas assim, quiser o voto desse cara, né? Ele também vai ter que vestir o coletinho dele de Faria Limer e buscar pessoas que abram as lá, portas, né? conhecer, exatamente. Então, assim, acho que uma coisa até que os candidatos mais progressistas têm de dificuldade é isso, sabe? De conversar com todo mundo. Porque é engraçado, porque, assim, é um campo que quer muito a igualdade, né? Agregar todo mundo. Só que a gente tá esquecendo de falar com um tal pobre de direita. E só apontando. Mas a gente não tá entendendo. Demonizando esse Demonizando, É exatamente. do que eu vou falar no Compol. As pessoas falam muito de lugar de fala, mas poucos falam de lugar de escuta. Exato. Quem para pra escutar? Quem é hoje o político que para pra escutar? Eu vou falar de podcast, mas vou falar a importância disso pra escutar. Porque assim, nós estamos aqui pra falar, natural. Todos nós estamos aqui pra falar, mas estamos aqui também pra escutar. Eu acho que o mais importante para o político, para nós, a gente vai fazer esse exercício para que ele se multiplique e reverbere. A gente precisa escutar mais as pessoas. Exatamente. E o candidato progressista vindo da periferia e com pauta de periferia, ele não tem mais o direito de imaginar que a periferia toda é progressista, porque não é. Pelo contrário, né? Não é. Exatamente. Até porque o Brasil, ele é meio que uma quimera, uma loucura quando se trata de política, né? Você vai aqui no Nordeste, no interior do Nordeste... A lógica é não ter lógica. Essa é a lógica da política. Você não vai no tem interior lógica, do Nordeste, o cara de 60 e poucos anos que mora numa cidade pequena, ele acha que o que Bolsonaro fala de vamos matar viado tá ok. Pra ele é ok. Mas ele vota em Lula. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o brasileiro, ele é uma loucura, Sim. uma falta de lógica do ponto de vista dos espectros políticos. E, assim, essa coisa de apontar o pobre de direita, eu acho que o político que vai por esse caminho, ele tá fadado ao fracasso. Porque hoje, quais são os grandes locais de organização das pessoas da periferia? As igrejas evangélicas, por exemplo, que são um lugar onde a orientação está, a política está à direita. Que o próprio Mário trouxe pra gente, né? Que ele falou, o Nordeste, se você perguntar para as pessoas se eles são conservadores ou são progressistas, eles vão falar que são conservadores, mas na hora do voto, eles votam no campo progressista. É. Isso é uma coisa assim, que é interessante, que a gente precisa também compreender que a cabeça do eleitor é isso aí. Sim. Nem sempre o que eu tô falando que sou, ele é. E aí é legal isso que você fala quando você diz assim, mas o político da periferia progressista aponta pro pobre de direita, eles não vão se sentir ofendidos, certo? E ele não vai conseguir colar um X na testa dessa pessoa para que quem tá no campo progressista demonize para sempre essas pessoas. Em algum momento, essas pessoas elas vão dialogar e vai ter migração de um lado para o outro do campo, mas já é uma coisa normal e natural que existam pessoas de orientação à direita dentro das periferias. Por quê? Porque, por exemplo, uma coisa que é importante citar é o campo conservador fala sobre a questão de segurança pública de forma muito mais ativa do que o campo progressista. E as pessoas que estão na periferia vivem na pele o que é a violência, o que é ver um amigo que morreu por causa de bala perdida, ver um amigo que perdeu a moto por causa do assalto, entende? Então, até nesse momento, né, de você defender o seu campo, é importante pensar bem como você vai falar e o que você vai falar, porque senão você acaba virando mais repelente do que atraente. Exatamente. Muitos políticos de direita, inclusive, se você for pegar os projetos de lei deles, são progressistas. As ações assistencialistas. Então você fala assim, poxa, peraí, o cara se diz de direita, bate no peito, mas se você for pegar os projetos de lei dele, a maioria ali é... Gente, pra que melhor exemplo do que o Bolsa Família, que é um projeto liberal da escola de Friedman, que é um dos maiores liberais, que foi implantado por um governo de esquerda e atacado por um governo de direita. Exatamente. É o resumo do que é o Brasil. Não tem lógica. Não tem lógica. É o resumo do que é o Brasil, não entende? Tem lógica. Mas tem uma lógica aqui nesse programa. Lá vem ele.
que é o temperinho que a gente coloca nessa moqueca. E chegou a hora. Raquel, Já tô sabendo. Eu não gosto disso. Raquel, eu tentei alongar o papo pra me Vamos preparar. acabar com esse quadro. É a última vez que a gente Sim. faz esse quadro, porque eu não gosto A disso. última vez que a gente faz esse quadro hoje. Hoje é a última vez que a gente faz esse quadro hoje. A gente vai botar uma pimentinha. Só que a gente vai botar a pimentinha de cheiro, que é aquela pimenta que ninguém gosta. Aquela pimentinha que só... É pimenta. Mas... De E a leve, de malagueta? leve. Tá. Então, assim, eu quero que você dê a pimenta malagueta, que é aquela rede bacana, aquela rede que vale a pena seguir, vale a pena acompanhar. E a pimenta de cheiro é aquela que fica o toque para vale a pena mudar, tem potencial, mas não é. Uhum. E ó, se quiser também criticar, eu acho que eu até ajudo. Que isso. quê? A gente sabe que a Que crítica isso? vende, né? Bem, é bom, é importante, né? São os melhores cortes. A gente dá só amostra grátis. O começo da Sim, crítica é sim, amostra sim. grátis. Eu acho que é importante. E eu começo por qual? Você que escolhe. Vou Eu começar- acho que é mais legal falar bem logo, que depois o mal a gente fica rendendo. O mal te Ah. rende. Aí, o bem já fala, legal, gostamos. O mal já fala assim, rende. Tá. Aí fica uma meia hora de programa tranquilo. Tá. Vamos começar pela malagueta, então. Na verdade, vou dar um spoiler aí. Tanto a malagueta quanto a pimenta de cheiro, eu vou trazer 2 ministros do governo Boa, federal. boa. Por quê? Porque eu acho que é legal a gente trazer políticos que estão em 2 cargos da mesma posição ali. E pensando também que, muito possivelmente, eles virão aí candidatos Sim. em 2026. Então, seja deputado federal, seja senado, né? Porque a gente sabe que um ministério é um cargo de imensa visibilidade, né? Sim. Então, pra mim, Malagueta, quem tem acertado muito é o Padilha. O Padilhando. Padilhando. Ah, muito bom. Ele tá acertando. Principalmente agora, né, no Ministério da Saúde. Isso. Assim, claro, ele já tem um carisma ali, natural dele. Padilha é unicamper, igual eu. Colega, Existe panelinha. Existe uma Panelinha, panelinha, Existe panelinha. aquele clubismo aí no Sentido sentido da panelinha. E aí, eu acho que ele tem acertado muito, não só ali nos conteúdos que ele que coloca ali, mas assim, o que eu tenho gostado muito dele é que ele tem criado intimidade, né? Isso. Então, se a gente entra ali nas redes dele, quase que diariamente, 5 e pouquinho da manhã, é stories dele correndo. Sim. Às vezes lá em Brasília, às vezes em algum estado que ele Cuidando esteja. da saúde dele, né? Exatamente. Então, assim, e você vê que são fotos que ele mesmo tirou, ele mesmo ali botou a legenda, né? Isso é legal. Cria então, uma sensação assim, de que o cara tá falando com o político. né? Exato. Então, assim, pô, se o ministro da Saúde tá acordando cedinho pra correr, que é um esporte democrático, vamos dizer assim, Exatamente. porque você não precisa pagar uma academia, nada, né? Claro, você vai precisar comprar um tênis ali. Algumas pessoas não conseguem, como eu, que tenho um probleminha no joelho. Né? Mas a Existem grande ali, mas a maioria grande pode. massa Pode. é um esporte acessível. Sim. Então, assim, eu acho que ele tem acertado muito. E outra, trazendo vídeos ali engraçados, que não são apelativos, mas que conseguem falar de temas que às vezes são até tabu. Que nem tem um vídeo dele que eu gostei muito, que foi o de distribuição de preservativo pelo SUS. Sim. Poxa, um ministro, um médico falando disso, assim, né, um pouco... Mas ele trouxe de forma muito divertida e Sim. ficou legal. Legal. Então, pra mim, ele tem Acertou arrasado no tom, muito. né? Acertou no tom. Acertou no tom. Tem feito aquela defesa ali do SUS, né? Trazido o nosso querido Zé Gotinha, como diria, Pronto, isso aí, como diria o Lula. Cadê o nosso Zé Nossa, Gotinha? Zé Gotinha. Isso é Gente, eu importante. amo esse meme, Bom, tá? bom. E ele sabe usar, porque assim, o assunto Sim. saúde não é um assunto bem denso. E E é você usando pesado, né? você usando esse tipo de leveza Sim. na fala, leveza no o tom até de humor, às vezes, vale até a pena. Sim, Você quebra essa questão do sim. Agora, né? agora, aquela que eu não gosto. Eu vou até levantar O aqui, silêncio, porque o eu silêncio no não estúdio. gosto dessa parte, eu não gosto. Imagina que ele Me não diga aí, gosta. vai. Quem Ó, é eu o vou ministro? ser Ministro? audaciosa, porque eu sei que é Ah. uma referência para os baianos. Não. Bahia. Seja audaciosa mesmo. Mas é Margarete.
Ah, rapaz, pensei que era Rui Costa, né? Você, Não é referência. você quis falar mal? Foi isso? Sim. Não, eu só tô Não, perguntando. só pra saber, não sei, de repente é. Margarete Menezes, eu falei faraó. Sim. Eu falei faraó. Por quê? Bora lá. Por quê? Me explique. Não, explica aí que eu quero entender. Falei, pô, quando já soube do spoiler ali que eu teria que trazer, falei, quero falar do Padilha e quero trazer outro ministro ou ministra, né, pra não comparar um ministro com, sei lá, um vereador Sim, de uma cidade sim. pequena. E aí fui em busca de alguns ali que eu já tinha em mente, que, né, mas aí Deixa eu ver quem são os baianos. E aí foi. não. Deu uma cutucada. Eu também percebi. Eu percebi isso. Aí falei, poxa, uma pasta que, assim, pra mim, era obrigatoriamente, tinha que estar muito redondinha. Cultura, né? De cultura, Diferente né? da saúde, que é um assunto pesado exato. e denso, é um assunto leve, É. cultura. Aí Entrei lá na rede que, querendo ou não, pra nós é a principal, que é o Instagram. Sim. Primeiro, destaque, gente. Pode ser que às vezes a pessoa que tá assistindo aí agora, ela já tenha mudado, espero, né? Vai que ela assiste e fala, não, agora eu tenho que Ela mudar. vai pegar a dica. Mas assim, destaques do perfil. Tem um, escrito músicas. Nossa. Aí eu falei farol, tava lá, tá vendo? Com certeza. Bem que deve você dar, falou, deve né? dar. E aí eu pensei, por que o perfil dela, de uma ministra, que possivelmente vai vir candidata aí a alguma coisa no próximo Eu acho que ela é ano. deputada federal. Então. Ainda tá assim, com o destaque dela como cantora. Claro que é uma cantora, uma referência, né, Sim. no gênero, tudo. Mas... Aí você entra assim, os vídeos, muitos reels, assim, meio desconexos, Solto. né? Aquelas fotos. já virou política. política. Nossa. Exato, com a bandeirinha, né? Tal. Jogador de futebol de barreira. Exato. Uns stories que a maioria são compartilhando coisas de outras pessoas. Você não entende muito bem. Não gerou identidade E nessa a coisa de impressão compartilhar. que dá é que ela não está trabalhando como ministra da Cultura, Sim. né? E aí já cai naquela pauta de que Ministério da Cultura, para muitos cidadãos, até ali um pouco mais conservadores, é um ministério inútil, é uma pasta inútil. Foi extinto da gestão passada. do Bolsonaro. Exato, que é cabide de emprego. E é pra gastar dinheiro com a Lei Rouanet. Exatamente, ainda tem isso, né? Ver o que você pode fazer e não tá fazendo, né? Exatamente. Reverter uma Então, imagem, assim, não tem nem como, assim, me ajude a te defender, Margarete. Não dá. Não tá dando. Acho que ainda dá tempo de mudar, hein? Sabe? Dá, claro que Tá um ano da dá. eleição. É. Acho que dá tempo de mudar. E aí, assim, Dá tempo de ligar realmente... pra Raquel e pedir umas dicas. Com certeza. Logo. Exato. Pra ontem. Então, assim, eu olhei e falei, poxa, não esperava que tivesse tão E tem ruim. serviço prestado, né? Eu acho que a cultura tem feito um trabalho. Exato. Até porque ficou no vazio durante 4 Sim. anos de Bolsonaro. Qualquer coisa que aconteça, de fato, é novidade. Sim. É. Então tá faltando realmente ali uma gestão grande de comunicação. E aí é aquela né? coisa que existe uma grande possibilidade, como você citou, de fazer muita coisa, né? E não tá fazendo nada. Sim. Aí fica a dica. Ou se você já conhece a ministra, dá o toque pra ela, manda mensagem, ou Sim. então fala só, procura a Raquel. Quando a entrevista Exato. for ao ar, Procura a Raquel. é certo que vão procurar. Procura Tenho a Raquel. certeza. Se não Ó, der conta do recado, procura a Raquel. E a ó, Raquel resolve. então pra gente poder ir prosseguindo, né? E até pra você depois deixar seu contato pra ministra, vamos pra próxima parte dos nossos quadros fixos, tá? Tá. Aqui é bem tranquilo, tá? Eu vou fazer uma pergunta e você responde de bate pronto. Tá. E a última pergunta é sempre fixa. Sempre a mesma. Todo mundo tem que responder. Então a primeira de todas é: qual é o tempero que não pode faltar numa campanha? Eu vou no clichê, gente. Conexão. E intimidade agora, né? Porque pra conectar você precisa ter intimidade. Intimidade. A decisão do voto na periferia depende de... Eu acho que o eleitor, o eleitor da periferia, assim como outros, mas acho que o da periferia ainda mais,
ele vai ver o que aquele candidato pode fazer para melhorar a vida dele. Porque a gente está falando de uma população que já vive à margem com mais problemas do que uma população ali de classe média, né? Então, muito bacana o seu discurso, legal, empoderado, mas assim, na prática... É o que muda na minha vida, né? É o que vem Exato. aí, né? Até um exemplo, assim, que eu posso dar, né, que essa questão dos pancadões lá em São Paulo tem dado muito pano pra manga, né? E, na realidade, o que acontece? Quem mora próximo dessas áreas que tem pancadões, eu já morei próximo, mas não de que me afetava de ouvir e tal, mas assim, na época eu estudava à noite e o meu ônibus, ele tinha que desviar o caminho, porque na rota dele tinha um pancadão toda sexta-feira à noite. E aí, quando eu passava, eu olhava assim as casas e pensava, gente, essas pessoas que precisam trabalhar, porque muita gente trabalha de sábado, né? Então, assim, na prática, legal, a gente sabe que o jovem, ele precisa ter um espaço, um momento de lazer que ele não tem, e é por isso que esses pancadões estão acontecendo. Mas, assim, a gente tem um outro lado também, que é o morador, que não aguenta mais. E, assim, não tem como você vender aquela casa, se é sua, porque ninguém vai querer comprar. Não vai querer comprar no lugar que tal... Então, uma série de problemas que, assim, vem é até legal você ver um candidato ali da sua região falando, mas se vem um de fora e fala, eu vou acabar com isso que tá fazendo você não dormir há 5, 6 anos, toda semana, eu vou votar nesse cara. Porque é esse que vai resolver o meu problema. Teve uma fala sua aqui que eu acho genial, tá? Pra periferia, as pessoas, elas precisam de soluções rápidas para coisas que a classe média e a classe alta, elas Sim. não têm esses problemas. Sim. Que não fazem parte do dia a dia deles. E existe um problema aí. Quase nenhum político vive na periferia. Exato. Então, o que acontece é que eles se desconectam realmente e levam propostas, às vezes, que abstratas demais para serem abraçadas, né? Sim. Eu acho perfeito isso aí que você falou. Veja só, um político vindo da periferia não pode deixar de fazer o que nas suas redes sociais e na sua comunicação? Continuar na periferia. Eu acho que isso é até um exemplo, assim, que é uma política que eu pessoalmente gosto e admiro muito, mas para mim, a Tabata Amaral, por exemplo, é uma política que aconteceu isso com ela. Ela veio da periferia, saiu muito cedo da periferia. As pautas que ela tem hoje, né, muitas são desconexas com a realidade da periferia. Então, assim, quando ela vem numa campanha eleitoral, né, com aquela coisa que ela vem da quebrada e não sei o que a gente sabe que é verdade, mas na prática não tem, né, e a gente não vê essa vivência dela ali no dia a dia, durante os últimos anos na periferia, ela não tá ali todo fim de semana, descolou, então pra mim é isso, entendeu? Ela tem essa questão de ser da periferia, mas de repente o mundo se abriu para ela e ela ganhou oportunidades que 99% das pessoas de periferia não vão ter. E ela foi viver essas oportunidades. Ela não tá errada de ir viver essas oportunidades, mas tem que ajustar o discurso, né? Exato. Não é a mesma coisa de alguém que chegou à mesma idade que ela hoje, mas 100% imerso na vida da periferia. Ela foi conhecer o mundo. É mais fácil você sair do meio do que você querer transformar e mudar o meio. Não adianta você sair para depois dizer assim, não, vamos voltar e transformar aqui. Tanto que eu acho que, por exemplo, o João Campos, que é o companheiro dela, né? Que vem de uma família rica, né? Que já, enfim, teve vários familiares que governaram o estado dele, a cidade dele. Hoje é um cara que consegue se conectar muito mais com a periferia da região dele do que estava daqui, que fez o caminho inverso, né? Então, assim, pelo simples fato de não fazer esse ajuste de discurso. Exato. Porque ele não vende essa ideia de que ele veio da periferia. Não. Ele vende a ideia de que ele abraça a periferia. E de que ele tá trazendo as soluções que a periferia merece. Exatamente. É uma questão de adaptação de discurso, né? Sim. A última pergunta eu não preciso ler porque é constante e comum. Quero que você me diga a campanha de 2026 em uma palavra. Treta. Boa. Ela é do time de Paulo, então, cara. Vai ver que é por isso que eu tô tão ansioso.
Treta. Treta. Treta Vamos- braba. Treta braba, gente. Vai ser treta. Mas você tá preparada pra essa treta? Ah, com certeza, eu gosto, né? Isso que importa. Sim, E se não tiver treta, a gente faz umas tretinhas e tá tudo não. resolvido. Que vai ter treta, a gente sabe. O importante é estar pronto, né? Pra Sim. fazer, Preparado e querendo. pra receber as tretas, viu? Porque aqui é chumbo trocado. Com certeza. É treta que vem de lá, é treta que vai de cá. E tá tudo Exatamente. certo. Trocar treta. Foi muito legal, tá? O papo da gente foi muito bom. Eu acho que, assim, pra quem gosta, né, dessa temática e quer ajustar discurso, quer entender como conversar, foi uma aula, né? E até pra quem não gosta também entender. Exato. Tem que ser Pra desse quem não jeito, gosta, ó, tem que aprender e entender. compreender o valor. Eu acho de que- fato, esses recortes são fundamentais, eu acho que Sim. dentro do processo político. É uma coisa que a classe política ainda falha muito, essa questão de ajuste de discurso, saber com quem está falando, saber o que está falando, Uhum. até para poder criar o que você falou, que é o mais importante, que é a conexão e a intimidade, né? Então, Sim. foi show, foi show. Fechamos o trio da Tecoá em certeza. grande Eu nível. tenho certeza que o Matheus vai mandar Matheus vai mensagem, ficar né? chateado. Eu quero ser presencial também. Poxa, tal. eu também quero ser presencial, a gente vai A gente vai em organizar. São Paulo lá gravar com A gente ele. vai lá gravar com Isso. ele. Muito obrigado, Muito tá? obrigado, Gente, eu Raquel. que queria agradecer vocês. É a minha primeira vez num podcast presencial, então eu achei o máximo. Maravilha. A última vez que eu fui em um foi pra acompanhar a cliente, né? Então eu ficava escondidinha assim nos Bastidor, bastidores. bastidor. A gente precisa aparecer mais. Todos nós somos do bastidor, Do mas aqui bastidor, a gente vem pro exato, holofote. Por isso exato. mesmo, esse podcast é Sim. exatamente pra isso, pra tirar a gente do bastidor, trazer pra Não, cá muito- e a gente precisa se Como vender. diriam os baianos, muito massa. Muito massa. Eu amei e queria agradecer a oportunidade. Muito Legal. obrigado. O trabalho de vocês é sensacional. Eu já admirava de longe, tá aqui é muito bom. Deixe o seu contato, como as pessoas podem falar com Sim. você, quem tá assistindo, quiser bater um papo, conversar, tirar dúvidas, apesar de que a gente faz collabs, E a né, galera mas conhece a ministra, manda pra ela o contato, por favor. já Exato. encaminha logo. Ajudem Pode aí. deixar. Eu vou deixar o Instagram da minha agência, que é @tecoapolítica, Tecoa com K. E o meu Instagram, que é pessoal, às vezes a gente faz umas collabs ali com a Tecoa, que é raquelbraga.lc. Maravilha. E vamos ficando por aqui. Ficamos por aqui. Acabou mais um. Mais um. Que vem o próximo. Que venha. Tchau, tchau, meu povo. Obrigado, hein?